país como o nosso, que se reivindicando seus direitos, você já tem pouco sucesso, imagina sem você reivindicá-los. Então é uma questão que nós não podemos nos esquivar dela. A ideologia de gênero, ela propõe que a sexualidade é uma construção social, não é um fator biológico, genético. Menino que nasce menino, não é menino para eles. Tem que ver como ele vai construir sua sexualidade. Isso é um absurdo. E não tem apoio científico para essa ideologia maldita. Todavia, se as crianças forem submetidas a esse tipo de doutrinação, a criança em formação, ela não tem capacidade de discernir, de lidar com isso. Está criando uma geração de crianças confusas sexualmente. Porque imagina uma criança de 5, 6, 7, 8, até 10 anos. Ela ser ensinada que a sexualidade dela não é definida pela genética. Que ela tem que descobrir isso. Você é menininho, você é hominho, mas você não é hominho. Não, você não é. Você pode ser. E a menina a mesma coisa. Então está gerando uma geração de crianças confusas, sem identidade sexual. Isso é muito perigoso. E vocês, pais, o que têm feito? O que nós temos feito como igreja, como famílias, pais e mães? Nós devemos reivindicar nossos direitos, nós devemos combater contra isso. A primeira maneira de combater isso é nós acionarmos as autoridades. O povo evangélico brasileiro, por conta do paganismo neopentecostal carismático, ele entende que tudo só se cura com oração e jejum. Tudo é demônio. Furou um pneu, é demônio. Deu dor de barriga, é demônio. Demônio da cólica de rins. O demônio do câncer. Demônio é PhD em doença. Quando rouba um carro seu, quando acaba de roubar um carro, o que você faz? Hein? Você vai orar e jejuar? Você chama a polícia. Por quê? Alguém infringiu a lei, você vai chamar as autoridades. Não é assim? Agora, quando vem essa maldita ideologia de gênero, que infringe a lei, pastor, nós temos que orar para Deus abrir a mente dessa diretora. Quando as leis são violadas, você deve acionar as autoridades e deve reivindicar o cumprimento das leis. Claro que você deve orar e jejuar por tudo. Como cristãos nós fazemos isso. Agora, nós não só somos cristãos, nós somos cidadãos. Temos direitos garantidos pela Constituição e nós podemos. Lembra do apóstolo Paulo quando estava sendo açoitado? Para de bater, Jesus me salva. É lícito açoitar um cidadão romano sem antes? Não sabia que era cidadão romano. Ele reivindicou a cidadania romana para não apanhar. A mesma coisa. Então vou ler aqui alguns artigos da Constituição Federal do Brasil, alguns artigos do Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Cadê? Aqui, está aqui. Para que você saiba que se a escola que os seus filhos estão estudando, escute, está promovendo isso, você tem direitos de ir lá e falar e proibir eles, e dizer que eles estão violando a lei, que eles devem parar. Você sozinho pode fazer isso. Escola, creche, pré, qualquer que seja a instituição que tenha filhos menores estudando. Seu filho aparecer com a cartilha pornográfica, ensinando sexualidade explícita, ideologia de gênero, homossexualismo, você pode ir lá e você pode, usando as leis, exigir que esse material seja tirado de lá. Para você ter uma ideia, as pessoas não fazem isso por ignorância. Teve um pai em uma cidade que foi verificar o material do filho, e o filho estava com a cartilha com cenas de sexo explícito. O pai processou a escola e a professora. O juiz deu ganho de causa,
E o professor teve que pagar 30 mil reais ao pai por danos morais. Um pai. Veja só, por exemplo, o Código Civil, o artigo 1.634, pertence aos pais dirigir-lhes a criação e a educação. Pertence aos pais, é direito do pai formar o seu filho no que concerne aos conceitos éticos e morais. É o pai, não é o Estado e nem a escola. Esse é um artigo do Código Civil que protege as nossas famílias e a educação dos nossos filhos. Pertence aos pais dirigir-lhes a criação e a educação. Artigo 932. Os pais são responsáveis pela reparação civil por atos de filhos menores. Veja só, se o artigo 932 do Código Civil, ele responsabiliza os pais pela reparação civil dos atos dos filhos, ele está inferindo que a responsabilidade da formação, bem como o ato dos filhos, recai sobre os pais, e não sobre a escola, nem sobre o Estado. Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Olha um artigo aqui do Estatuto da Criança, ela diz que as revistas e publicações, livros, apostilas e cartilhas que forem passadas em qualquer ambiente público, rede estadual de ensino, devem respeitar os valores éticos sociais da pessoa, da família, ou seja, não podem conter cenas, fotos envolvendo sexo explícito, sexo bestial, é crime. Aqui, ó, esse tipo de imagem tem que respeitar os valores da família. Então você pode ir nas escolas e citar esses artigos aqui e dizer que você pedir que eles e proibir que eles forneçam esse material aos seus filhos. O artigo 76, norma punitiva aos pais que não cumpram os seus deveres inerentes ao poder parental. A mesma coisa. O Estado pune o pai que não cumprir o dever da educação, da formação e do cuidado do seu filho. Aponta para outra coisa. Se a punição vem sobre o pai e a mãe, é o pai e a mãe que detêm poder sobre os filhos, e não o Estado, que estão dentro das nossas escolas. Se tiver lá, você pode pegar o livro e falar para a direção: eu vou denunciar vocês, eu vou processar vocês. Por quê? Baseado em quê? Baseado no artigo 79 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que os meus filhos não podem ser expostos a esse tipo de cena. Acabou. Pode ir lá fazer isso. Olha o que a Constituição Federal do Brasil fala, a Carta Magna, artigo 226 da Constituição Federal do Brasil: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O Estado tem que proteger você. Pode ir lá e reivindicar os seus direitos, que, segundo este artigo, o Estado deve proteger você e julgar as causas favoráveis à família. Graças a Deus, a Constituição brasileira tem um pano de fundo judaico-cristão e ela não foi mexida. Você pode reivindicá-la. Artigo 229 da Constituição Federal Brasileira: os pais têm o dever de assistir, criar, educar seus filhos menores. Os pais e não o Estado. Os pais e não a professora marxista. Os pais e não o governo. Não a escola. São eles que têm o dever de assistir, criar, educar os filhos menores. Você pode citar isso. Artigo 221 da Constituição Federal do Brasil: a produção e a programação das emissoras de rádio e
televisão atenderão aos seguintes princípios. Artigo 221, inciso 4º. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. As mídias não estão aí para expor a indecência, cenas de aborto, de estupro, de sexo explícito, de cópula, não estão para fazer isso. É direito garantido pela Constituição. Televisão, mídias sociais, rádio, internet. Convenção Americana de Direitos Humanos. Vou citar um artigo da Convenção Americana de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário. Artigo 12, item 4. Os pais têm o direito que seus filhos e pupilos recebam educação religiosa e moral que estejam de acordo com as suas próprias convicções. Olha isso aqui. Decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, recurso especial 1.543.267-SC. Considerou como pornográfica para fins de tipificação no crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, fotos com enfoque nos órgãos genitais, ainda que cobertos, e poses sensuais. Foi uma decisão do STJ, considerou pornográfico. Ou seja, não é permitido cartilhas, livros, slides, filmes que ensinem sexualidade explícita, que mostrem nudez e genitálias para crianças. Está aqui, garantido pela Constituição. A escola não tem o direito de educar sexualmente seus filhos. É você, pai. Antes de você fechar o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Talvez você assista os vídeos do canal há muitos anos e ainda não é inscrito. Então, eu te convido agora mesmo a se inscrever. Basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e inscreva-se. E para você receber novas notificações de novos vídeos do canal, acione o sininho que está à direita deste botão. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei e ajude o canal Defesa do Evangelho a alcançar mais pessoas para que possam ouvir o verdadeiro Evangelho. Deus abençoe você e um forte abraço.